vejo a vida como uma grande oportunidade, uma possibilidade de existir. E aí cada um de nós faz o que puder, o que conseguir dessa possibilidade. Alô, muito bom dia, senhoras e senhores. Eu começo a imaginar vocês me vendo subindo essa escada, pensando assim, poxa, mas por que não colocaram uma rampa para ele, não é? Ou pensar assim, nossa, que falha da organização do evento. Mas não é nada disso. Fui eu quem pedi para subir com a escada. A Laura, a Ana Cláudia, a Juliana foram sempre muito gentis, muito atenciosas e me propuseram, falaram, a gente coloca ali uma rampa. Eu falei, não, eu quero justamente começar subindo a escada, porque isso vai ser um ótimo gancho para eu começar a conversar com vocês sobre uma mania que eu percebi que a gente tem de reclamar toda vez que a gente se depara com algum problema, com algum desafio, com alguma dificuldade. Eu comecei a observar que toda vez que a gente se vê diante de um problema, a gente tem uma enorme tendência a ficar se lamentando, falando, ai, ó vida, ó céus, por que comigo? Ai, essas coisas só acontecem comigo e sempre comigo. A gente pega o nosso chicotinho e começa, ai, pobre de mim, só comigo, por quê? Coitado de mim. Eu também pensava assim, até quando eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. Uma doença autoimune, degenerativa, progressiva, incurável, com potencial incapacitante. Eu recebi esse diagnóstico, eu tinha 21 anos, a vida toda pela frente, e ao receber esse diagnóstico, eu comecei a imaginar e a ponderar que talvez isso tivesse acontecido comigo, porque eu devesse ser um ser infeliz, um ser que tivesse em algum momento feito as escolhas erradas na sua trajetória, e que talvez se eu corrigisse isso a tempo, eu pudesse evitar o avanço da doença. E então eu passei por uma série de mudanças na minha vida, mas talvez a principal delas foi que eu resolvi engavetar os meus diplomas de economia e de história. Achei que eu não ia ser feliz com nada disso, decidi que eu seria ator. Fui prestar EAD, Escola de Arte Dramática aqui em São Paulo, a melhor escola para a formação de atores do Brasil. Ingressei nessa escola, concluí o curso e rapidamente eu comecei a me especializar na linguagem do palhaço. Eu fiz parte do elenco de palhaços besteirologistas, como são chamados os palhaços do projeto Doutores da Alegria. Já usava bengala nessa época. Por 5 anos eu fui um médico besteirologista. Depois eu criei um projeto de palhaços em hospitais psiquiátricos. Fiz parte do elenco de palhaços improvisadores de um espetáculo que ficou em cartaz aqui em São Paulo por 15 anos, que se chama Jogando no Quintal. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo uma turnê de um desses espetáculos pelo interior de São Paulo, cheguei ali no balcão e a recepcionista me perguntou, qual a sua profissão, senhor? E eu respondi na lata, palhaço. Eu mesmo me assustei, ela também, ela tentou me corrigir, ela falou, não, o senhor é artista, não, o senhor é ator. Eu falei, não, eu sou palhaço. Aí eu falei, nossa, essas mudanças que eu fiz na minha vida acabaram me transformando num palhaço. Espero que eu não tenha errado de novo. E ao longo desses 26 anos que já vão, desde que eu fui diagnosticado com essa doença, eu acabei me confrontando com várias transformações, várias mudanças na minha vida em função desses novos obstáculos que vão aparecendo a cada instante por ser uma doença progressiva. E por conta de todas essas vivências, eu acabei passando por um processo de amadurecimento, acho que um pouco precipitado, e de muitos aprendizados. Talvez um dos primeiros aprendizados foi que eu notei que a gente muitas vezes acaba tratando determinadas coisas como sendo problemas, enormes problemas, quando na verdade não são problemas, são soluções. Um exemplo claro disso foi essa minha transformação de ator em palhaço. Eu estava na escola de teatro e eu comecei a enfrentar dificuldades para fazer o meu trabalho de palhaço por conta dos novos surtos da doença, por conta das sequelas que a doença vai deixando. Eu lembro, eu participei de uma tragédia grega, ainda sendo aluno da escola, eu participei de uma montagem profissional. E um dia no espetáculo, eu fazia um papel pequeno, eu tinha várias pequenas entradas. Uma dessas pequenas entradas eu tinha que entrar com o passo apressado e tinha uma única fala. Eu tinha que chegar e dizer assim: mas isso é indigno, Menelau.
virar as costas e sair. Mais indigna foi a minha entrada, porque ao tentar entrar com o passo apressado, eu tropecei e caí. E não era uma comédia, era uma tragédia. Não tinha contexto nenhum para ator cair em cena. Essa noite eu voltei para casa humilhado e pensando, nossa, talvez eu não consiga ser ator por conta das sequelas que eu já trago. E a partir desse momento, eu fui cada vez mais, cotidianamente, me deparando com situações nas quais eu vislumbrava essa possível impossibilidade de continuar a carreira como ator. Foi aí que eu comecei a tomar contato pela primeira vez com isso que eu estava dizendo, que muitas vezes problemas podem ser soluções, basta a gente mudar o nosso enfoque. Eu fui vivenciando esse contexto que eu estou me referindo, eu fui fazer uma montagem de palhaços. Não conhecia praticamente nada sobre palhaço, era o meu primeiro contato com a linguagem. E a diretora do espetáculo começou a falar sobre o palhaço. A primeira coisa que ela disse é que palhaços eram seres inadequados. Eu já de cara me identifiquei com aquilo, porque durante toda a minha vida de estudante eu sempre fui inadequado. Eu fiz economia, mas eu ia para a escola de sandália havaiana e já usava brinco, era totalmente inadequado. Na faculdade de História eu também era inadequado porque eu ia de carro. Na faculdade de História pega super mal, todo mundo vai de carona, vai de ônibus, menos de carro. Nem existia o termo, mas se existisse eu era o próprio coxinha da turma. Na EAD, na Escola de Arte Dramática, eu também era inadequado porque apesar de eu usar sandália havaiana e brinco, eu usava calça com cinto e camisa por dentro da calça. Ou seja, isso numa escola de teatro transforma num ET. E aí então eu comecei a me identificar, falei, opa, acho que eu vou me dar bem nisso daí. Aí ela continua, ela falou, o palhaço é aquele cara que chega numa festa, tropeça e derruba a bebida na menina mais bonita da festa. Eu falei, esse cara sou eu, me identifiquei por completo e comecei cada vez mais a aprofundar na pesquisa, na linguagem do palhaço. E foi aí que eu comecei a vivenciar essa história de problema ser solução, porque eu comecei a ser cotidianamente elogiadíssimo por um suposto trabalho de corpo que o meu palhaço teria. Que não era trabalho de corpo algum, era o meu destrambelhamento por conta das minhas sequelas. E eu lembro que o ápice dessa percepção foi quando eu fiz uma montagem, participei de uma montagem que misturava palhaços e comédia dell'arte, que é uma linguagem do teatro, uma linguagem que vem desde a Idade Média, que usa máscaras. E eu fazia um personagem, que é um arquétipo da comédia dell'arte, que se chama Capitano. Um dia acabou o espetáculo e foi um estudioso da comédia dell'arte nos camarins, muito empolgado. Olha, eu vim aqui te dar os parabéns, eu estudo comédia dell'arte há décadas, não conheço nenhum registro que cite algum ator que houvesse proposto um capitano bêbado. Você é muito original, você é genial. Aí eu falei, gente, tudo aquilo que eu estou vivenciando como uma provável impossibilidade na minha carreira de ator, que eu passei a chamar de ator convencional, na minha carreira de palhaço, de trabalho de máscara, deixa de ser um problema, vira uma solução, me acho um original, me acho um criativo, com um trabalho de corpo incrível. Eu comecei a notar que bastava a gente mudar o enfoque e problema podia virar solução. Esse foi um dos primeiros aprendizados que eu tive. Um dos outros aprendizados que rapidamente se vislumbraram assim no meu trajeto, foi que eu notei que o bom humor, na grande maioria das vezes, é um grande instrumento para a gente conseguir desdramatizar as dificuldades que a gente encontra. Eu, ao longo desses 26 anos que eu convivo com essa doença, com as sequelas, com as impossibilidades que trazem essa doença, eu comecei a reparar que eu vivenciei muitas situações engraçadas. E ter a capacidade de perceber essa graça sempre me ajudou. Eu tenho muitas histórias engraçadas para contar, nós temos um tempo restrito, eu selecionei apenas uma, que tem a ver com um dos primeiros sintomas, é um sintoma clássico da esclerose múltipla, que o paciente passa a ficar com a bexiga nervosa. Bexiga nervosa quer dizer que quando você tiver vontade de ir ao banheiro, você tem que ir. Não existe negociação possível. Mas isso começou comigo com 30 e poucos anos, você não se conforma de que você não consegue segurar. Eu tentei várias vezes e não consegui, todas elas eu me dei mal. Mas tem uma que é especialmente boa, que é que eu vou contar agora, que tem a ver com esse sintoma, que eu fui vítima de um sequestro relâmpago. Foi um sequestro relâmpago todo heterodoxo, porque ele foi de dia, foi às 3 horas da tarde, não foi de noite, e eu estava a pé, não estava de carro. Eu voltava para minha casa de metrô, tinha ido fazer um serviço no centro da cidade, e uma das características da bexiga nervosa é que quando a vontade vem, ela vem de uma hora para outra, não tem aviso prévio, você tem que ir ao banheiro. Eu desembarquei ali na estação Clínicas do metrô, na Teodoro Sampaio com a doutora Arnaldo, e fui caminhar uma quadra até a Cardeal Arco Verde, onde ia pegar um ônibus. Então eu fui abordado por um rapaz que levantou a camisa, mostrou a coroinha de uma arma e anunciou: se liga, maluco, isso daqui é um assalto, velho, passa a carteira. Eu passei, claro. Aí ele abriu, pegou o dinheiro, não gostou, achou que tinha muito pouca grana, começou a revirar o resto da carteira e tirou um cartão de banco. O que dá para fazer com isso daqui, maluco? Eu falei, dá para sacar dinheiro.
Eu achei que eu tinha que ser honesto e falei para o garoto a verdade, falei, dá para sacar dinheiro. Então você se liga, maluco, nós vamos dar um rolê para sacar essa grana. Agora é o seguinte, eu saí da FEBEM ontem, se eu tiver que matar mais um hoje, amanhã eu estou na FEBEM, depois da manhã eu estou fora. Você se liga porque a primeira bala vai ser sua, você trate de ficar na moral. Falei, beleza, eu vou ficar na moral. O moleque está nervoso, o moleque está armado. Eu devia ter na época o que hoje equivaleria a R$500. Eu falei, tudo bem, num cachê que eu fizer eu recupero esse dinheiro. Olha, esse dinheiro nem é meu, esse dinheiro é dele, eu sou portador da grana. Tirei da minha cabeça qualquer possibilidade de pensar em brigar, em bater no menino, em correr. O dinheiro é dele, vou acabar esse sequestro numa boa. Fomos atravessar o Dr. Arnaldo para ir em direção a um caixa eletrônico e a bexiga nervosa se manifestou. Falei, ai meu Deus, eu vou ter que pedir para ir ao banheiro, para o meu sequestrador. A minha primeira dúvida foi como me referir ao garoto sem causar estresse na nossa relação. Eu falei, eu vou chamar, ei sequestrador, não, muito estranho. Ei menor meliante, péssimo. Ei egresso da FEBEM. Aí no desespero eu falei, amigo, você me desculpa, eu tenho que fazer xixi. Aí o rapaz me deu uma tremenda bronca e falou, pô maluco, isso não é minhas quebradas, eu falo fazer xixi, ninguém entende, velho. É dar um mijão que tem que falar, pô. Tá bom, se o problema é esse, amigo, tá bom, eu tenho que dar um mijão. Não, maluco, você segura. Não, eu não seguro. Daqui a pouco eu vou estar com a calça molhada e justamente eu não quero chamar atenção. E com a calça molhada eu vou chamar atenção. Pô, maluco, você é fogo, então deságua aí. Não, como deságua? São 3 horas da tarde na Dr. Arnaldo, você não está entendendo. Estamos nesse papo absurdo, acabamos de atravessar o Dr. Arnaldo e eu dei de cara com o cemitério, com o muro do cemitério do Araçá. Tive uma ideia que eu achei genial e falei para ele, e se nós entrarmos ali dentro para eu desaguar? Pô, maluco, tá querendo me levar para o cemitério, velho? Eu falei, não, é que talvez lá dentro eu possa desaguar sem chamar atenção. E ele concordou. Fomos eu e meu sequestrador para dentro do cemitério. A história poderia acabar aí, já seria uma ótima história, mas isso foi só o começo do sequestro. Assim que nós entramos no cemitério, eu me deparei com aquele mar de lápides e falei, mas não vamos desrespeitar a memória de ninguém, vamos encontrar uma árvore longe das lápides. E o garoto concordou. Ele era de boa índole, ele concordou. Aí nós encontramos uma árvore que a gente achou que era longe das lápides, já no desespero total. E aí ele se colocou voluntariamente de sentinela. Ele ficou ali um pouco próximo de mim, no lugar um pouquinho mais alto, e ele ficava me dando os informes. Pode ir, maluco, tá liberado, tá beleza. Segura aí que tá passando uma pessoa. Agora vai. Esse foi o começo do nosso sequestro. Durou 3 horas. Não dá para contar tudo, mas só para vocês terem uma ideia de como a história foi maluca, teve um momento no qual nós paramos o sequestro para tomarmos cerveja. Tomamos 2 cervejas juntas. Essa história eu acho uma ótima história para a gente perceber como muitas vezes o bom humor pode transformar as coisas. Uma história que tinha tudo para ser uma grande tragédia acabou se transformando, a gente quase acabou amigo. E virou virou um capítulo do livro que eu escrevi, enfim, eu comecei a perceber que o bom humor é um enorme aliado. Mas percebi também que assim como a esclerose múltipla, a vida parece que tem mania de pregar peças na gente. Como a esclerose múltipla foi uma grande peça que foi pregada em mim. E aí ela não para de pregar essas peças, ela chega para mim e diz assim, muito bacana essa sua apresentação, você falar da sua doença com esses exemplos de superação, falar de bom humor, falar que problema pode ser solução, muito bacana. Já que você vai ter que acabar porque está acabando o tempo, você vai sair. Agora, experimente sair daqui, mas usando uma bengala só. Bom, aí eu digo a vocês que para eu caminhar com uma bengala só é bem difícil. Mas não é só difícil, é também arriscado. A última vez que eu tentei caminhar com uma bengala só, eu tropecei, caí e fraturei o fêmur. De verdade. Foi uma coisa chata, tive que fazer cirurgia, colocar pino na perna, tudo mais. Mas um dos outros grandes aprendizados que eu tive ao longo desses 26 anos convivendo com uma série de impossibilidades foi que, muitas vezes, o que a vida quer da gente é coragem e ousadia. Eis aqui um ótimo momento para eu experimentar minha coragem e minha ousadia, não? Tenho certeza que eu vou contar com a boa vibração de todos vocês para que eu consiga chegar até ali usando uma bengala só e vou exercitar e vou dar um exemplo de coragem e ousadia para todos vocês. Mas às vezes a vida vai ainda mais longe, prega peças ainda maiores, faz assim, bacana, legal, agora experimente ir até lá sem bengala. Bom, eu digo a vocês que para eu caminhar sem bengala é impossível.
Eu sei, é um trajeto curto, daqui ali deve ter 2 metros, mas eu não sou mais capaz de caminhar sem bengala. Então, diante dessa constatação, eu posso aceitar, porque é um fato real, não consigo andar sem bengala. Pedir para alguém da plateia, tenho certeza que não vão faltar voluntários, ir lá buscar a bengala para mim, ou não. Eu posso não me conformar com essa impossibilidade de ir caminhando até lá e tentar chegar até lá de um outro modo. Tentar uma vez, se eu não conseguir, não desistir, tentar a segunda. Se eu não conseguir a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, até que eu consiga chegar lá. E aí eu me lembro que eu contei aqui a vocês que eu me transformei num palhaço. E uma das grandes características dos palhaços é fazer as coisas de modos diferentes. Eu vou chamar o meu palhaço, que se chama Comendador, para ver se ele me ajuda a sair dessa enrascada. Muito bom dia, senhoras e senhores. É um enorme prazer estar aqui com os senhores em um lugar tão bacana, tão chique como esse. Eu vou logo confessando aos senhores um segredo. Para mim, também é impossível ir caminhando até lá. O corpo é o mesmo, eu também não consigo. Mas repara só, é fato, eu não consigo ir até lá caminhando. Mas eu posso tentar ir até lá de um outro modo, por que não? Eu posso experimentar, por exemplo, igual essa cadeira aqui comigo, ela está girando. Eu posso me inspirar nisso e ir até lá, rolando, por que não? Olha só, primeiro passo, homem ao mar, puf. E agora, vamos lá, vou girando, rolando para lá, e em breve chegarei lá, já cheguei, alô, olá, e vou mostrar para vocês que aquilo que parecia uma impossibilidade à primeira vista, na verdade não era impossibilidade coisa alguma. Vou me apoiar aqui. E vou mostrar a vocês que aquilo, olha, fiquei com um negócio pendurado em mim. Vou mostrar, loucuras da tecnologia. E vou mostrar para vocês, além de ficar com esse negócio pendurado, eu acabei de mostrar que aquilo que parecia no primeiro momento impossível, não era impossível coisa nenhuma.